Comissão de inquérito da FASC é extinta por orientação do Departamento Jurídico da Câmara de Vereadores. Amândio João da Silva Júnior é o novo secretário de Estado da Casa Civil. Reunião entre Comitê Gestor de Crise do Governo do Estado e autoridades criciumenses debaterá a volta do transporte público na cidade. Estados Unidos e China vivem uma crescente na escalada de acusações mútuas. Putin põe fim à licença de trabalho na Rússia por Covid-19. Israel adia a posse do novo governo. Abertas as inscrições para o Enem 2020. E ainda, em tempos de contaminação por causa do coronavírus, vamos trazer dicas de como higienizar bem os alimentos que entram em nossos lares. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa tarde. Por orientação do Departamento Jurídico da Câmara de Vereadores, a comissão de inquérito que apurava as ações financeiras da FASC, a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, foi extinta. A reportagem é de Débora Correia. A comissão de inquérito, a ACI, que apurava a gestão financeira da FASC no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2019, na Câmara de Vereadores, foi extinta na tarde desta segunda-feira. A decisão foi tomada por conta da troca recente de partido de 3 vereadores que eram membros da ACI. Toninho da Embralite, que foi para o PSDB, Pastor Jair Alexandre, que foi para o PL, e Edson Paiol, que foi para o PSL. A recomendação veio por meio de um parecer jurídico da Câmara de Vereadores. O regimento interno da Casa aponta que, uma vez preenchidos os requisitos legais constitucionais para a criação de comissão parlamentar de inquérito, não é admissível que qualquer membro da comissão altere o fato determinado que deu origem à sua criação. Diante da informação, o presidente da CI, vereador Arleu da Silveira, anunciou a extinção durante a sessão nesta segunda-feira. A expectativa para a sessão da CI, que estava marcada para a tarde desta segunda-feira, era o depoimento da nutricionista da FASC, que é investigada em um processo de desvio de merenda escolar. Ela seria ouvida pela Comissão Parlamentar de Inquérito, mas com a extinção foi dispensada. Que a mesma fica dispensada do depoimento que seria prestado nessa oportunidade. O governo do estado trabalhou rápido e já anunciou o nome do substituto de Douglas Borba, agora ex-secretário de Estado da Casa Civil. Amândio João da Silva Júnior chega para tentar amenizar a crise na pasta gerada pela compra irregular de respiradores artificiais ao custo de 33 milhões de reais. Durante a tradicional coletiva de imprensa realizada diariamente pelo governo do estado de Santa Catarina, foi apresentado nesta segunda-feira o novo chefe da Casa Civil, Amândio João da Silva Júnior. Essa foi a primeira aparição pública desde que ele foi confirmado no cargo, que passa a ocupar no lugar de Douglas Borba. É uma entidade muito qualificada e precisa da atenção do governo e precisa da proximidade do governo. E este talvez seja o nosso principal compromisso nesse momento, governador. Fazer com que os deputados sintam-se partícipes daquilo que nós estamos desenhando para o Estado de Santa Catarina. Um Estado promissor, um Estado desenvolvimentista e que neste momento de dificuldade sai na frente nos números porque nós tivemos a coragem, o senhor e toda a nossa equipe teve a coragem de, no momento certo, tomar as decisões certas e nós teremos com absoluta certeza a possibilidade de retomar o crescimento econômico. O novo chefe da Casa Civil defendeu ainda uma ampliação do diálogo com o parlamento. Nós temos um governo íntegro, um governo sério, formado por pessoas qualificadas, mas que neste momento precisa de uma retomada. E essa retomada ela vai ser alicerçada muito na base do diálogo. O diálogo é fundamental, é importante para que nós possamos, além de construir pontes, criar alternativas para que esse governo, que é um governo tão promissor,
liderado pelo senhor, por uma equipe qualificada, possa efetivamente catapultar tudo aquilo que foi projetado nos 14, 15 meses que nós estamos à frente do governo. É um enorme desafio, mas eu tenho convicção que as próximas decisões tomadas, os alinhamentos que nós, na conversa de ontem à noite, tivemos, e que aquilo que nós estamos propondo de ações, especialmente de proximidade com as entidades, vai catapultar esse governo e vai transformar essas dificuldades que nós temos hoje em grandes oportunidades, governador. E falou também sobre uma maior aproximação com as autoridades municipais, além dos demais poderes e da sociedade civil organizada. E vamos fazer com que o diálogo, as ações, a proximidade que nós vamos criar com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, os municípios são fundamentais nesse processo de construção, governador. Nós temos que ter muita proximidade com os prefeitos, vice-prefeitos, os vereadores, criar uma grande massa sinérgica para transformar essa enorme dificuldade da pandemia e daquilo que nós estamos pensando numa grande oportunidade. Eu não tenho a menor dúvida de que, com tudo isso que nós estamos desenhando, e essa grande mudança, essa grande interlocução que nós estamos querendo fazer, nós sairemos disso mais fortes, os catarinenses mais unidos, com o apoio de todas essas instituições e organizações, e obviamente que eu não poderia deixar de fora de tudo aquilo que eu vivenciei durante 20 anos no associativismo, as instituições, as federações, o setor produtivo, a sociedade civil organizada, precisa participar ativamente das decisões do governo e as nossas próximas proposições, de forma com ampliar o diálogo com a sociedade civil organizada, eu tenho convicção de que irão surpreender muita gente e fazer com que o nosso governo ganhe ainda mais prestígio e que a gente possa sair desse tensionamento que nós temos hoje para uma harmonia social, para um governo leve, um governo solto, um governo íntegro e que orgulhe os catarinenses. Durante a coletiva, o governador falou ainda sobre as decisões tomadas até agora no estado em relação às restrições para o combate ao novo coronavírus. As ações são fundamentais para salvar as vidas. O isolamento que nós fizemos aqui, lá desde o dia 17 de março, praticamente lockdown em Santa Catarina, que foi o primeiro estado do Brasil a restringir a circulação de pessoas. A partir do dia 17 de março, nós decretamos isso e efetivamente começou a funcionar no dia 18 de março, suspensão de diversas atividades. E essa medida fez com que Santa Catarina colhesse frutos hoje daquela medida dura que o governo adotou, orientado pelos nossos técnicos da saúde aqui em Santa Catarina, do controle epidemiológico, sabendo o que estava acontecendo no restante do mundo, sabendo o que estava acontecendo, estava se aproximando dos países aqui da América Latina e também do Brasil. E hoje a gente colhe um número aí baixo de mortes, né? Um número baixo também, a nossa curva de infectados também, ela é controlada. Desde o início da pandemia até o momento, 3.529 casos foram confirmados em território catarinense. Os números divulgados nesta segunda-feira mostram que já são 1.878 recuperados. Hoje, há 1.582 casos ativos e 69 óbitos. A seguir, reunião entre Comitê Gestor da Crise do Governo do Estado e autoridades criciumenses irá debater a volta do transporte público na cidade. Uma reunião entre o Comitê Gestor de Crise do Governo do Estado e autoridades criciumenses debaterá a possível volta do transporte público na cidade. O encontro está programado para quinta-feira. A discussão para um possível retorno das atividades no transporte coletivo de Criciúma deve continuar nesta semana. Uma reunião para tratar do tema está agendada para a próxima quinta-feira em Florianópolis. Na realidade, eu conversei com o secretário de Infraestrutura e Transporte e muito gentilmente me atendeu e a gente foi combinando aí a possibilidade de fazer essa reunião. Conforme foi solicitado,
naquela reunião que fizemos com toda a atividade, etc., os sindicatos, os proprietários do transporte coletivo, etc. O secretário Tiago, que é o Major Tiago, né, ele foi muito gentil e nos disponibilizou na quinta-feira para reunir 4 pessoas. A princípio, ele havia sugerido fazer uma reunião via web, né? Mas os vereadores, o presidente, não achou conveniente, preferindo que fosse presencial. Então, o secretário, gentilmente, ele permite a possibilidade, desde que seja apenas 4 pessoas, para não ficar um tumulto e não haver um evento muito grande. Os ônibus estão sem circular pelas vias da cidade desde o dia 19 de março e o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, afirmou em entrevista coletiva no início do mês de maio que não tem um prazo estipulado para a frota voltar a atuar no estado. A ideia é ir lá, conversar com ele, né, apresentar as razões das empresas de transporte coletivo, as razões que justifiquem a retomada dos trabalhos. Eu penso que eles podem apresentar não só as razões, mas como também uma forma de zelar pelas pessoas, né, através da higienização, da utilização dos equipamentos, enfim, criar um mecanismo que dê segurança para o governo e permitir a retomada desse trabalho. O vereador destacou ainda, além da preocupação com os usuários do transporte, o receio de que demissões possam ocorrer nas empresas que prestam serviço, caso eles não voltem a atender em breve. Eu acho que nós temos que ter essa preocupação e também temos que ter o cuidado para que a gente não tenha um lockdown. Então a gente tem que ter essas duas preocupações, né? Nós não podemos voltar ao trabalho e ter que daqui a pouco imediatamente também fechar tudo, bloquear tudo e paralisar todas as atividades. Então tem que ter esses 2 cuidados. Eu acho que nós precisamos retornar, eu não tenho dúvida. Agora, precisamos retornar com toda a segurança possível. É claro que ninguém quer que aumente o número de desempregados, que já temos tantos. Nós temos tantas empresas fechando as suas atividades, restaurantes fechando as suas atividades, justamente por quê? Porque não consegue economicamente e financeiramente se manter. Então, nós precisamos ter esse cuidado para não ter que demitir mais gente. Mas ele reforça que, mesmo se houver um retorno, algumas medidas de prevenção são essenciais. Eu repito, temos que ter essa preocupação, eu não tenho dúvida. Agora, temos que ter um cuidado também para que daqui a pouco, por conta disso, a gente não tenha um lockdown. Porque daqui a pouco também estamos bloqueando todas as atividades, fazendo como muitos estados e muitas cidades do país estão fazendo, porque as pessoas exageram. Acima de tudo, nós precisamos ter conscientização. É o uso do equipamento, é o uso de proteção, tudo isso a gente precisa fazer. Kaminski acredita que um retorno seguro é viável, mas que as empresas e a população devem colaborar. Conhecendo os empresários da cidade e a preocupação que eles estão tendo pelo retorno das atividades e a compreensão, na realidade, por tudo isso que aconteceu, eu penso que nós temos condições, tranquilamente, através de uma fiscalização junto da própria Prefeitura Municipal de Criciúma, através da Diretoria de Transporte, né, poderia fazer uma fiscalização, criar um mecanismo de controle, de acompanhamento real. Eu acho que não basta a empresa de ônibus, o empresário assumir o compromisso, porque precisa, no dia a dia, ocorrer uma fiscalização, porque as pessoas relaxam, as pessoas elas levam, achando que isso às vezes não é um problema tão grave, é possível, pode pegar uma gripe, mas deixa assim mesmo, é fácil de conduzir. Não, eu acho que tem que haver a conscientização do empresário, a conscientização do motorista e, acima de tudo, as pessoas compreender a importância que é a retomada do transporte coletivo em especial. Os Estados Unidos e a China vivem uma crescente na escalada de acusações mútuas. Pequim ameaçou retaliar Washington por restringir a entrada de jornalistas chineses no país, enquanto os americanos acusam Pequim de espionagem. A China ameaçou retaliar uma regra americana que restringe a emissão de vistos a jornalistas chineses nesta segunda-feira. A decisão de Washington veio depois que Pequim expulsou mais de uma dúzia de repórteres americanos. No final de março, e após uma conversa telefônica entre Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping,
As duas potências chegaram a uma trégua informal, mas as tensões entre os países crescem em meio à pandemia do novo coronavírus. A dita reciprocidade dos Estados Unidos é essencialmente preconceituosa, discriminatória e excludente da mídia chinesa. O lado americano usa a reciprocidade como desculpa para aumentar sua pressão política à mídia chinesa, o que vai interferir seriamente nas atividades normais de reportagem de nossa mídia lá. Pedimos a eles que corrijam seu erro imediatamente, caso contrário, a China não terá outra opção senão tomar contramedidas. Na contramão, Washington vai acusar a China publicamente por espionagem. O FBI e o Departamento de Segurança Interna planejam emitir uma advertência sobre supostas ações de hackers chineses na tentativa de piratear pesquisas americanas sobre uma vacina contra o novo coronavírus. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Zhao Lijian, declarou que é imoral atacar a China com rumores e calúnias na ausência de provas. A Rússia pôs fim ao período de desemprego parcial em vigor desde o final de março para facilitar a implementação do confinamento. Mas o presidente Vladimir Putin destacou que a luta contra a epidemia do novo coronavírus ainda não terminou. O presidente russo Vladimir Putin ordenou o fim, a partir de terça-feira, do período de desemprego parcial em vigor desde o final de março para facilitar a implementação do confinamento. Ele deu sinal a uma saída gradual e de região por região das restrições. Nas últimas 24 horas, o país registrou mais de 11 mil novas infecções. Diante deste quadro, o anúncio não significa o fim do confinamento de todos os russos. A cidade de Moscou, principal foco da epidemia, permanece confinada pelo menos até 31 de maio. Putin ainda anunciou uma série de ajudas financeiras para famílias e empresas, especialmente por meio de isenções de impostos. Também nesta terça-feira houve uma denúncia dos estudantes contra as autoridades russas. Eles afirmam que a mobilização estudantil contra o novo coronavírus é realizada sob ameaça. Os Ministérios da Saúde e da Educação emitiram um decreto ordenando aos estudantes de medicina do 4º, 5º e 6º períodos a realização de treinamento prático em hospitais que tratam pacientes com Covid-19. Segundo vários testemunhos, alguns estudantes afirmam que estão sendo ameaçados de exclusão caso se recusem a participar. Eles ainda se preocupam com a falta de equipamentos de proteção individual nos hospitais. As universidades e as autoridades de saúde não quiseram se manifestar. A posse do novo governo de unidade de Israel foi adiada em um dia, em função da visita do secretário de Estado americano Mike Pompeo ao país. Israel adiou a posse do novo governo de unidade nacional em um dia. A mudança na data se deu por causa da visita nesta quarta-feira ao país do secretário de Estado americano Mike Pompeo. Um porta-voz do parlamento disse que a administração conjunta do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o rival Benny Gantz vai prestar juramento na quinta-feira. Pompeo vai se reunir com Netanyahu e Gantz para discutir a pandemia de coronavírus, a influência regional do Irã e o plano americano para o conflito entre israelenses e palestinos. O projeto prevê, em especial, a anexação por Israel de partes da Cisjordânia, um território palestino ocupado desde 1967 pelo Estado hebreu. Netanyahu foi encarregado de formar um governo de união com Benny Gantz para selar o fim da mais longa crise política da história de Israel, após 3 eleições em menos de um ano. Diante do impasse da crise do novo coronavírus, Benny Gantz, que era então o líder da oposição, propôs, para surpresa de todos, formar um governo com Netanyahu. A decisão foi tomada mesmo com o indiciamento de Netanyahu por corrupção, quebra de confiança e malversão em uma série de casos. Ao viajar para Jerusalém, Pompeo se tornou uma das primeiras autoridades do alto escalão de uma grande potência a retomar os deslocamentos internacionais, apesar da pandemia da Covid-19. A seguir, em tempos de contaminação por causa do coronavírus,
vamos trazer dicas de como higienizar bem os alimentos que entram em nossos lares. Estão abertas as inscrições para o Enem 2020. A novidade deste ano é que em algumas cidades do país as provas poderão ser realizadas de forma online. As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2020 foram abertas na manhã desta segunda-feira e seguem até o dia 22 de maio. A inscrição deve ser feita pelo site enem.inep.gov.br. Mesmo diante de pedidos para o adiamento das provas por conta da pandemia do novo coronavírus, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Alexandre Lopes, informou que as datas estão mantidas. Pelo cronograma inicial, o Enem ocorrerá em duas versões. A primeira presencial, nos dias 1º e 8 de novembro, e a segunda digital, nos dias 22 e 29 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 85,00 e deve ser paga entre 11 e 28 de maio, em agências bancárias, casas lotéricas, correios ou pela internet. Em apenas 8 horas, o primeiro dia de inscrição do Enem recebeu mais de 1 milhão de candidatos. Também no primeiro dia, 44 cidades tiveram todas as vagas preenchidas para a realização de provas por meio de computadores disponibilizados pelo INEP. Das vagas abertas para o Enem Digital, cerca de 101 mil, mais de 75 mil já foram ocupadas por participantes que optaram por esse modelo. A versão digital terá aplicação piloto em 99 cidades distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal. Em tempos de contaminação por causa do coronavírus, nós vamos trazer hoje dicas de como higienizar bem os alimentos que entram em nossos lares. A gente sabe que lavar bem as mãos evita o contágio. Mas me diz uma coisa, você sabe como higienizar frutas, legumes, verduras? Não? Então acompanhe essa reportagem que nossa equipe fez e ainda fique por dentro dos cuidados que devem ser tomados com relação ao uso indiscriminado do álcool 70%. Que devemos lavar muito bem as frutas, os legumes e as verduras que consumimos, e isso já sabemos. Principalmente agora, com o perigo do contágio pelo coronavírus batendo a nossa porta. Mas você sabe a forma correta de higienizar todos estes alimentos? A Mayra é nutricionista e ressalta a importância de cuidar bem da nossa saúde. Não só nessa época, mas nós já temos que ter essa conscientização dessa higienização de todos os produtos que chegam na nossa casa, E não é diferente com o hortifruti. Então, tudo que chega na nossa casa, nós fazemos a higienização, a gente pode já prevenir muitos problemas, não só as sujidades, as sujeiras físicas, são retiradas na higienização, mas com o uso também de agentes químicos, como a água sanitária, a gente pode já eliminar muitos micro-organismos que podem ser nocivos ao nosso organismo, Para isso, devemos usar, além da água e do sabão, uma solução simples, composta por hipoclorito. A gente vai fazer a higienização das mãos, Muito importante lavar todas as partes, enxaguar em água corrente. Então, nós vamos colocar 1 litro de água. A cada 1 litro de água, nós vamos utilizar 1 colher de água sanitária. Então, nós vamos deixar imerso em 10 minutos, na água sanitária, diluído em água. E depois a gente vai enxaguar em água corrente para tirar o excesso, da água sanitária que ficou imerso. Então, os que vão na geladeira e os que vão ficar fora da geladeira. Com relação às verduras, às folhas mesmo, a imersão é a mesma. Então, a cada 1 litro de água eu vou usar 1 colher de água sanitária, 1 colher de sopa. Vou diluir da mesma forma, 10 minutos, enxáguo. E depois é muito importante a gente retirar o excesso da água para a gente manter uma conservação melhor dessas folhas. Porém, alguns alimentos precisam de uma preparação diferenciada. Como a gente pode colocar como exemplo a banana, que é uma fruta muito consumida,
pelo brasileiro, ela geralmente às vezes vem com a casca às vezes um pouquinho aberta ali, né, a parte da fruta. Então a gente tem que ter cuidado com isso também para a gente acabar não tendo o contato com o alimento em si, que é a parte que vai ser consumida, né? Então a gente tem que olhar muito para o alimento para ver qual que vai ser necessário eu higienizar com água sanitária e qual não. Mas não apenas a higienização das frutas e dos legumes e das verduras é que nós devemos ficar atentos durante este período de pandemia. O uso do álcool, tanto em gel quanto líquido, cresceu absurdamente neste período. E nós temos sim que ficar atentos às consequências do uso indiscriminado do produto. De fácil combustão, o álcool 70%, que é o ideal para matar qualquer tipo de vírus, pode passar facilmente de mocinho a vilão quando o uso é inadequado. De acordo com este capitão do Corpo de Bombeiros, todo cuidado é pouco ao manusear o produto. Há possibilidade de começar um incêndio utilizando álcool gel? Sim. Se você estiver próximo ao local que produza faísca ou calor, há uma probabilidade considerável de começar um incêndio, ou pelo menos você se queimar. Então, se porventura é orientado, você fez a limpeza e higienização das mãos com álcool gel, espera, aguarde um momento antes de manipular com fogo. Não há necessidade de tão logo, principalmente você fumante, e acender o cigarro, você está rico em álcool nas mãos. Dá para segurar um pouquinho, dá para esperar um pouco para a sua segurança. Mas a preocupação com relação ao uso do álcool não para por aí. Em casa, como salientou o capitão, o ideal mesmo é lavar as mãos com água e sabão. Já quando estamos fora, o uso do álcool, principalmente em gel, é fundamental para manter a higienização correta. Nestes casos, carregá-lo no veículo é sim importante, porém alguns lembretes são necessários. Quando a gente deixa dentro do carro, se deixamos o carro sozinho, fechamos o carro. Então, inibimos a ventilação. Se tivermos no local com o sol, o carro não deixou numa sombra, vai ter um aquecimento na exposição ao sol. É possível? É possível. Então, melhor sugestão, leve o álcool no carro, sim, temos que nos higienizar. Coloque nas partes baixas, onde não vai ter exposição ao calor, porque já que não vai deixar ventilado, pelo menos não vai ter uma temperatura considerável sobre ele. Então é a sugestão. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.